Retornamos com o segundo bloco do nosso Mão na Roda de hoje, conversando com as professoras Lígia Pereira e Letícia Cesário da Cruz, ambas professoras alfabetizadoras. O nosso assunto, então, alfabetização, dia da alfabetização, importante dia, Sim. Né? Tem que ser comemorado. Opa. Como nós falamos no primeiro bloco, o nosso país ainda é carente nesse assunto, né? Vamos dizer assim, e conversamos alguma coisa sobre a história da alfabetização, sobre os sistemas, como era mais antigamente, as diferenças de hoje e o porquê dessas diferenças. E aí, Letícia e Lígia, porque você não vai fugir também, as técnicas de hoje, como nós já conversamos, elas são muito diferentes. São variadas, podemos assim dizer. E como que elas são? Vamos dizer assim, um resumo da questão. Sim, o resumo, as coordenadoras, diretoras pedem para a gente focar no livro Ler e Escrever, que é um livro magnífico, não perfeito para alfabetização. Após disso, um pouco do EMAI, que é mais focado em matemática. O que é EMAI? EMAI, a sigla agora você me apertou. Não vou lembrar agora de cabeça, que é bastante coisinha para eu estar gravando. Mas assim, EMAI é um estudo bem matemático. São várias questões, desde uma conta de adição até um perímetro, cálculo de área, geometria, que é os traumas das crianças, que é geometria. E assim, após isso, a gente pode ir intercalando com uma atividade extra, sem ser desses dois. Isso já no primeiro ano? Primeiro, no segundo. Assim, o foco do primeiro e segundo é a alfabetização, porque, se não me falha a memória, tem uma lei do governo que a criança tem que estar alfabetizada até 8 anos. Se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que até o terceiro ano. Até o terceiro ano, que seria 8, 9 anos ali. Então, o foco mesmo até o terceiro ano é a alfabetização. Aí nós estamos concordando com a escola particular. Sim. Sim. Tá. Então, os métodos estão, até aqui, estão nivelados. E depois aí do quarto ao quinto, até do quarto ano em diante, aí que já começa a não ficar já fica num nível meio intermediário já para os alunos, que já as contas já começam a aumentar, números das parcelas, que a gente chama quantidade de números, já entra mais matéria, já entra ciência, entra geografia, entra um pouco de história. E sim, é mais ou menos isso. Então, dá um resumão, é isso. Tá. Só que, assim, a técnica nós vamos ter que dividir aqui, porque dá para perceber que existe uma diferença tipo curricular, né, na questão. A grade curricular é bem diferente. Da escola particular para a escola pública. Mas, Letícia, assim, o que eu acho que o pessoal que nos assiste gostaria eu acho que estão curiosos, como que se faz a questão alfabetização. Então, ali, você, Lígia, falou como é que é a letra... Letra cursiva. Letra cursiva, que seria aquela caligrafia corrida, vamos dizer assim, né? A diferença na escola particular, eu acho que é do mesmo jeito, Mesma né? coisa. Ensinar assim, com letras... Letra bastão, letra bastão, que no nosso tempo chamava... Letra de forma. Letra de forma, né? É a mesma coisa, só muda o nome. Então, isso é uma coisa que hoje também, essas mudanças de nomes e de siglas eu acho que deveria de se dar menos. Não precisa de tudo isso para alfabetizar. Exatamente. Uns termos muito complexos para hoje. Então, não precisa. Mais é menos. Se começa a inventar, né?
Isso uma crítica, né? Mas nós aqui embaixo não podemos, vocês, professoras de sala de aula, estando no chão da fábrica, não conseguem chegar lá no diretor. O diretor que eu digo não é a diretora da escola, quem está mais acima, né? Bom, mas então o método seria mais ou menos esse, que a Lígia, não sei se foi durante o programa ou antes, que você estava falando, Lígia, que o interesse maior não é ensinar tanto a escrever. A letra bonita, ou repetição, bonita. Isso, né? Mas sim a entender. Ah, sim. E que na escola particular, o primeiro ano é mais dirigido para isso. Na questão alfabetização pura e simples. Exatamente. E pelo que eu entendi, a pública já introduz um pouco de matemática. Já começa a partir do terceiro, dali já começa. Não, mas a Lígia falou do primeiro ano. O primeiro ano é focado na alfabetização. Mas a pública tem alguma coisa de matemática no primeiro? Olha, como eu não... Você começou no quarto ano? Comecei no quarto direto, mas sim, mas pelos estágios que eu fiz entre primeiro e segundo ano, tem um pouquinho, sim. Mas o foco mesmo é o entendimento. Mas então nesse ponto é igual à escola particular, porque é o que eu falei, nós trabalhamos também a linguagem matemática, mas o foco mesmo é para a alfabetização. Ler e interpretar. E vocês teriam mais alguma coisa a acrescentar em relação a essas técnicas de hoje que são usadas? Então, o que eu posso falar com relação à escola particular é que nós trabalhamos bastante a leitura. Né? A leitura é fundamental. Então, tudo que eu coloco para os pais, assim, em reunião mesmo, porque toda semana a criança escolhe um livro e leva para casa para fazer leitura. Isso é toda muito bom. Semana, durante o ano todo, né? Então, o que eu coloco para os pais é o seguinte: no primeiro momento, os pais vão ler para os filhos. No segundo momento, eles vão ler com seus filhos. E num terceiro momento, os filhos vão ler para os seus pais. Tá. Então, esse é o objetivo do primeiro ano. Muito bonito. Né? Então, nós fazemos esse trabalho, sabe, de bastante leitura, porque não é só na escola, né? Isso daí é um ponto que também hoje está muito polêmico, né? Está muito focado o desenvolvimento da criança na escola. E tem que ter um conjunto com a família. E isso daí é uma coisa que nós trabalhamos bastante na escola particular, né? É o entrosamento, é o conjunto, né? O trabalhar junto com a família. A família é essencial já para a aprendizagem da criança. Hoje eu percebo que, desde quando eu fazia estágio, comecei a faculdade em Lins, eu vejo que tem muito aluno carente. Mas isso aí, Letícia e Lígia, isso a gente percebe no dia a dia. Sim. Em instituições, por exemplo, nós vemos às vezes pessoas já graduadas tendo dificuldade de leitura. Sim. E isto é uma coisa que dói. Mas isso daí eu acredito que seja falta de hábito. Porque não adianta. Eu tive mesmo uma conversa uma vez com o pai, que o pai chegou para mim e falou assim: por que a minha filha não gosta de ler? E eu perguntei para ele: você tem um hábito de ler perto dela? Ele falou: não. Então aí vem a questão: como que o teu filho vai ter o hábito se você não ensina? E daí a importância da família. Exatamente. E aí nós infelizmente não podemos fugir. A escola particular tem uma enorme diferença em relação à escola pública. Tem mesmo. Porque, infelizmente. Né? E aí nós como instituição que procura a melhoria da comunidade, aproveitamos para chamar a atenção daqueles que estão nos assistindo. Sim.
porque a criança é o reflexo daquilo que ela encontra em casa. Né? Nós estamos falando aqui de alfabetização, entendimento, interpretação, saber entender, não é? Sim. E nessa questão, a gente estava falando também antes do programa, e aí a gente vê na prática, né? Aquela pessoa que é contratada por uma fábrica para entrar na linha de produção e vai ler um texto de orientação para movimentar determinado equipamento e não vai conseguir entender. Então. E às vezes, até na hora da contratação, ele fala que sabe, né? Sim. Aí na hora mesmo do vamos ver, opa, mas espera aí, o que está escrito aqui? Aí tenta juntar as letrinhas, mas não... Não, e aí é um problema. Isso deixa a gente, assim, muito... a gente fica... Triste. É triste. Fica triste. Mas ainda focando, Paulo, um pouco em alfabetização... para o adulto que não teve a chance de estudar no passado por trabalho, por família, por o motivo que for, hoje também tem o EJA, que é a educação para jovens e adultos. Tem escolas que acontecem de segunda, quinta e sexta, das 7 às 10, das 7 às 11, dependendo da escola. E o foco é a alfabetização. Ele vai sair... Dura mais ou menos um ano e meio, dependendo da gravidade dele, que ele vai estar sabendo ler e escrever, independente da idade que esteja. Como eu fiz estágio com essa menina que tinha síndrome de Down, quando ela não ia, eu ficava muito com os adultos. Eu falo que eu aprendi, por isso que eu falo que a minha pós valeu esses 3 meses, 3, 4 meses que eu fiquei lá. Porque eles ensinou tanto pra gente, mas não foi em ABC. Foi história de vida mesmo. Então, o que eu e a professora conseguiu mostrar para eles de português, matemática, que é o básico, vixe, eles estão contentes. E na formatura dele foi a coisa mais linda, eles poder ler. Sim, sabe? Você fica encantado. Mas ler e entender, né? Ler e entender. Porque essa é a questão que machuca mais. A pessoa lê com dificuldade, consequentemente, não vai conseguir entender, não vai interpretar. Isso é muito difícil. Eu acho que esta é a questão que nós, como nação, e aí é que eu digo que falamos no primeiro bloco, estamos falando no segundo, é nesse sentido que eu digo que nós ainda somos carentes. Sim. E as nossas autoridades deveriam de ver mais o que acontece aqui embaixo. Exatamente. Não é? E procurar resolver, porque se tendo vontade de resolver, se resolve. Claro, né? Basta querer. Agora, não é com penduricaios que vai se... Né? Aí a gente vai longe conversando sobre essa questão. Muito. Né? Bom, mas vocês falaram, como é que é? Que palavra que é? Sondagem. Aí, pessoal, eles usam termos técnicos que, às vezes, né, se misturam com outras coisas. Então, a sondagem. O que significa essa sondagem, Lígia? Na verdade, a sondagem é uma avaliação do professor, não do aluno. Né, Letícia? Que ele mesmo faz. Mas assim, a gente faz essa sondagem para ver como que a gente está trabalhando. Uhum. Né? Se está sendo legal, se a criança está desenvolvendo, né? Então, a sondagem é uma avaliação do professor. Sim. Né? E dá para ver perfeitamente a evolução da criança. E você tem aí uma amostragem disso. Eu tenho. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso. Eu acho que... Qual a câmera que nós podemos usar? Essa daqui, né? Essa aí. Vê se dá para focar. Não, essa aqui. Vê se dá para focar bem. Eu tenho a data. Lá em cima tem a data. Que foi uma no começo do ano. É essa daqui que você está focando agora. É no começo do ano. Sim. E aí a outra eu fiz hoje. Desce um pouquinho para você ver. Olha. Tá vendo?
Sim. E olha a outra. Ela era pré-silábica? Olha lá, desce, sobe. Olha lá. A Letícia pergunta se ela era pré-silábica. O que significa pré-silábica? Ela a criança não tinha noção de nada que ela estava escrevendo. Nem de ler nem escrever. Nada. A primeira folha, a primeira data mostra isso. Isso. Eu tenho um outro aluno também, ó. Vê se você consegue. Esse também veio sem valor. Olha. Tá vendo? E olha o outro, olha agora. Opa. Quer dizer, já identifica, né? Escreve e já identifica. Essas crianças, eu trouxe assim, para vocês verem mesmo como que é o trabalho, e que não é fácil, é um trabalho muito difícil, porque principalmente nos dias de hoje, que a criança tem muito recurso dentro de casa, né? Escola particular principalmente, né? Eles têm muitos recursos. Então a gente tem que fazer malabarismo para segurar a criança na sala de aula, né? Numa carteira, né? E sabendo que a concentração dessa criança de 5, 6 anos é de no máximo 20 minutos cada atividade. Então você tem que estar mudando de atividade a cada 20 minutos, porque senão acaba o interesse. Então desenvolver um trabalho de alfabetização para a criança que tem N recursos em casa, né? E dentro de uma sala de aula que a sala de aula não evoluiu, a sala de aula continua a mesma, né? Então não é fácil, mas a gente consegue. Com muito planejamento, muito serviço árduo mesmo, que a gente, no final você vê que de pré-silábico tá alfabético, nossa, até se emoção fala, valeu as horas que eu fiquei tarde planejando, pensando o que eu vou dar, o que eu vou fazer e ver isso. É gratificante. É gratificante, Imagina. não tem dinheiro que pague. E vocês até me perdoem eu ficar martelando nessa tecla. É a questão da diferença de métodos do passado para hoje. Para hoje. Que aparentemente este aí ele tem uma evolução, que talvez no início não seja, não mostre tanto, mas lá adiante é que vai valer. Sim. Isso. E uma outra coisa que eu também quero colocar, que eu gostaria de colocar, é a questão assim, que muitas mães se apavoram, elas entram em desespero, porque que a criança, eu tenho uma dessas duas aqui, a criança não estava conseguindo ler, e a mãe começou a ficar desesperada, e a semana passada eu fiz uma sondagem com ele, e ele estava em parafuso. A criança estava em parafuso. E essa semana, ele já está conseguindo escrever. Então, isso é uma coisa mágica. É uma coisa que não tem como você falar assim, que método é esse? Sim. Que técnica é essa? Porque depende de cada criança. Isso que eu ia tocar nessa questão. Esses, vamos de novo traçando um paralelo com o que tínhamos antigamente e o que temos hoje, justamente isto aí que eu ia tocar. Vocês conseguem hoje individualizar a criança. Sim. O quanto ela avançou, quais as dificuldades que ela está tendo, coisa que no passado não tinha, a coisa era mecânica, não é? A coisa era juntar letras, juntar sílabas e mais ou menos ir decorando a coisa, né? Hoje não, a coisa vai entrando, vai fluindo, né? E assim, o sistema pede uma avaliação. Então, nós temos que aplicar uma prova. Então, o primeiro ano tem prova. Tem uma avaliação bimestral. Sim. Mas, para mim, não é a mais importante. A mais importante é a sondagem. É a sondagem, né? Porque a avaliação,
é simplesmente porque o sistema pede. Então, você faz a avaliação bimestral, né? Mas não é isso o mais importante. Não é. Para mim, é isso aqui, é o dia a dia, é o que você vê que a criança está aprendendo todos os dias, né? E não a avaliação que a gente costuma fazer. Olha, gente, é realmente algo assim que até emociona mesmo. Sim. Ouvir vocês dizendo essas coisas, porque é uma maneira da gente entender o porquê de fazer tudo isso. Uhum. Não é? Eu diria que o caminho é este. E que pessoas que criticam esse caminho não estão certas. Agora, eu ainda, e represento, vamos dizer assim, uma grande parte da população, ainda digo que teríamos que ter mais vontade política de que as coisas acontecessem mais. Sim. E que a nossa educação, que a nossa população tivesse acesso melhor a isso tudo. E aí você, nesse sentido, você está mais privilegiada, Lígia, do que a Letícia. Sim. Porque ainda nós temos diferenças gritantes. Temos. E vocês vejam que coisa interessante. Lá pelos idos dos anos 60, 70, que eu era estudantinho, os colégios públicos, eles rivalizavam ou eram melhores Eu lembro. do que os particulares. Na minha época também. E isto, infelizmente, foi um grande retrocesso. Foi. Com todo respeito às escolas Eu particulares. sei. Não é? Uhum. Que tem todo o seu, vamos dizer assim, dinamismo, tem toda a sua capacidade, mas que pelo menos continuassem emparelhadas. Isto que aí o indivíduo teria opção. Sim. Ou, se não tivesse opção, ele teria as mesmas condições de ensino. Eu que venho de Porto Alegre, um estado nesse sentido, na época mais avançado, hoje não, né? Nós somos todos um Brasil com dificuldades, mas eu estudei em colégio particular, como eu disse, colégio marista, mas nós tínhamos em Porto Alegre duas escolas públicas que, sem dúvida alguma, eram até melhores do que as nossas. E escolas grandes, com 2.000 alunos, quer dizer, umas coisas assim que hoje a gente não vê mais, né? Hoje a gente vendo o jornal, essas coisas, a gente vê. Estudante tirou nota máxima no Enem. Quando vai ver, ele é do Norte, do Nordeste, você vê nos estados que são carentes numa área, mas na educação Sim, extremamente... Dá um exemplo. Dá um exemplo para muito aluno particular. Então, Mas eu acho que aí vem a questão familiar também. Sim. Tem acesso a menos informações. E também já vê na dificuldade, eu quero dar algo melhor para minha família, Sim, não quero ser mais um. E o próprio aluno já vem com aquela garra, força, né? Com certeza. Coisa que os nossos aqui, infelizmente... Gente, nosso tempo já está esgotado, não faz pouco tempo. Olha lá, então, vamos encerrar o Mão na Roda de hoje, mas eu vou encumpridar um pouquinho mais e vou deixar vocês colocarem rapidamente aquilo que vocês assim gostariam de dizer no nosso encerramento. Letícia. Bom, eu tenho a agradecer ao Rotary e ao Paulo pela oportunidade de estar aqui. Como eu disse, sou uma caloura nessa área, sim, mas é uma área que realmente tem que ter o dom. Se você for pensar financeiramente, muda de área. Sim. Mas assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. E olha que é difícil eu falar, viu, gente? Eu sou testemunha de que a Letícia é meio mais, mas você, sem palavras. Obrigada, Paulinho. Lígia. Eu adorei estar aqui. E eu quero dizer que eu não me vejo fazendo outra coisa.
Que bom. Apesar de ter já 27 anos como alfabetizadora, eu sempre estou aprendendo. E eu amo os meus alunos. Que bom. Todos, até aqueles que já se formaram. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a presença de vocês, agradecemos vocês aí de casa por terem assistido. Estamos encerrando Mão na Roda dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado e queremos estar com vocês na próxima semana. Até lá.